Bom dia, Camilinha! Muito bom dia, Bom Sancler! dia, turma! Você aí E no aí? domingão pela manhã, hein? Isso aí, programa Mob Alto no ar, chegamos! Domingo de carnaval merece uma avaliação de carros especial. É aquela avaliação do carnaval. Nota 10! Lembra disso ou não? Você vai entender melhor. É isso aí, você sabe a hora certa de trocar o filtro de óleo do seu veículo? E também tem uma super avaliação do BYD Song Pro. Sim, aquele bonitão que parece um Porsche. O primeiro carro da marca a ser fabricado aqui no Brasil. Olha, tudo isso e muito mais no programa Mob Alto que começa agora. Onde? Aqui na Band. Assunto de utilidade pública. Quando deve-se trocar o filtro de óleo? Você se pergunta, eu tenho certeza. Lá em casa a gente tá sempre de olho aí para fazer a manutenção correta, porque isso faz muita diferença em como o seu carro vai passar durante os anos, né? Então, essa eu quero ver. Vai pegar a estrada no fim de semana ou gosta muito de rodar com o carro no dia a dia? Então, antes disso eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando foi a última vez que você trocou o óleo do seu motor? Muita gente só lembra de trocar o óleo quando aparece aquela luz de alerta no painel ou quando o motor começa a fazer muito barulho. Mas por conta das adversidades do dia a dia, aquele anda e para, o trânsito pesado, o óleo acaba trabalhando sempre no limite. Mas ele é muito importante porque é ele quem lubrifica as peças internas do motor, ele reduz o atrito, ele ajuda no resfriamento e ele também evita o desgaste bem antes do esperado. Mas isso liga um sinal de alerta, porque rodar com óleo vencido ou fora da especificação pode aumentar o consumo e causar problemas bem mais sérios no motor. Mas beleza, já deu para entender que o óleo é importante, mas a dúvida que fica é, quando trocar? Em geral a indicação é fazer a troca a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros, o que acontecer primeiro. Mas atenção, o intervalo ideal sempre deve ser conferido no manual do proprietário, pois ele vê o tipo de óleo, quando trocar e etc. Agora se o uso for severo, aí muda um pouquinho de figura. Um trânsito mais pesado, trajetos mais curtos, estradas mais cheias ou até o calor constante, tudo isso se encaixa no uso severo. E aí, nesse caso, ao invés de 10 mil quilômetros, a gente baixa para 5 mil quilômetros e ao invés de 12, a gente baixa para 6 meses. Tudo isso reduzindo pela metade. Outro ponto importante é o filtro de óleo, porque não adianta nada você trocar o óleo e deixar o filtro antigo, porque isso pode comprometer a lubrificação e fazer com que a eficiência seja menor. E ó, sempre fica atento aos sinais de alerta, então luz acesa no painel, muitos sons vindos do motor, óleo muito escuro ou grosso ou nível abaixo na vareta podem indicar que algo não está bem, e aí precisa ser arrumado. Eu sou Pedro Rocha e esse foi mais um Direto da Redação. Dica boa, dica compartilhada, né, Camila? Com certeza, Santi. Aqui também a gente só traz coisa boa, né, Santi? Exatamente, mas a Isso. melhor de todas as dicas que a gente pode dar para os nossos consumidores é: quer comprar carro? Venha na mobialto.com.br. Ah, mas isso é óbvio, né, Santi? Com Ué. certeza, baixa o aplicativo da Mobialto, é aquele azul que tem um sorrisinho. Baixe esse aplicativo na Apple Store ou na Play Store, porque as melhores lojas e concessionárias do Brasil anunciam os seus carros e as suas motos aqui. Tantos carros novos quanto motos novas, carros seminovos e motos seminovas, carros usadinhos e motos usadinhas também. Pode ser a gasolina, pode ser híbrido, pode ser a diesel e até elétrico. Todos eles estão na Mobialto, por isso a melhor dica de todas é essa. Continue com a gente no mobialto.com.br. Dito isso, DPM, estava com saudade de vocês já. Eu sei que vocês, telespectadores aí também, porque todo mundo gosta de oferta boa, né? Então, quero uma bela de uma oferta pra gente começar esse domingo. Carro barato e bom, com certeza tem aqui na Mob Alto, tá, Santi? Mas eu vou aproveitar a pauta que o Pedro Lucas lançou aí no programa Mob Alto para trazer aqui um queridinho que todo mundo sabe aqui internamente na redação, que é o Honda Fit, esse Honda New Fit, né, que é a segunda geração. Então primeiro o Honda Fit chegou até 2008 e aí a partir de 2009 veio o Honda New Fit, que agora não tá tão new assim. Mas é um tanque de guerra, vai. É um tanque de guerra que vai de 2009 até 2014, então tem bastante ano
da mesma motorização e por isso a manutenção, inclusive, fica mais barato mesmo, tá? E aí, esse é 2010. 2010 tá com 138 mil quilômetros rodados. Como o Vini falou, é um tanque de guerra. Então dá pra você andar muito. Roda bastante aí. Muito com esse carro. 1.4 flex manual, 44.900. E essa oferta tá lá na WV Veículos em São Paulo. O QR Code tá aqui do meu lado. Agora eu quero que você mande outro carro com manutenção barata para trocar o filtro de óleo sem problema nenhum. Olha, se o Honda Fit é um queridinho aí de muitas pessoas, inclusive aqui da Mob, esse aqui então nem se fala. Olha, marcou muitas gerações. Tô falando um Fiat Palio Essence, ano 2014, mais novo que o Honda Fit da Bárbara, com apenas ali 114 mil quilômetros rodados, para um carro 2014 ali, tá muito bom. Tá novinho. Motorização, para quem não quer 1.0, vai de 1.6, 16 válvulas, flex, manual 1.6 aí, para andar um pouquinho mais. E o preço, mais barato também, tá? 41.700 na NT Car, São Paulo, capital. O QR Code tá aqui na esquerda. Agora, se você prefere rondeiro aí, como a Bárbara aqui, o QR Code é ali do lado direito dela. Bom, agora, já que a gente tá nesse domingão de carnaval, Opa! pra fazer jus ao clima, a gente fez uma matéria muito legal, muito especial, uma avaliação de carro bem carnavalesca. Bem diferente, viu? Exatamente, então roda o VT aí. Você deve estar estranhando domingo de manhã, programa Mob Alto e eu aqui na quadra da Rosas de Ouro. Mas calma, que eu não tô sozinha. Do meu lado, um Honda WRV. Atrás de mim, o Vinícius e o Renan, que você também já conhece por aqui. E hoje a gente vai fazer uma avaliação um pouquinho diferente, mesclando o mundo do carro com o do samba. E o nosso primeiro quesito vai ser a bateria, mas não é essa bateria que você está pensando não, de escola de samba. Nesse caso, a nossa bateria vai ser o motor do carro. E a gente está falando de um motor 1.5 de 126 cavalos e 15,8 kgfm de torque. E eu vou jogar agora lá para trás para os meus jurados, que eles vão dar a nota pra gente. Bom, Vini, eu vou deixar você falar de bateria então, motor de carro. E aí, qual a sua nota? Bom, para começar, eu daria ali um 9.9 pro motor do WRV. Eu acho que faltou ali uma versão ali 1.5 turbo, que seria perfeita, a versão de topo com 1.5 turbo. Por isso eu vou tirar um 10º. No mais, o carro oferece um bom torque, uma boa potência e também ali no dia a dia ele vai muito bem no isolamento acústico, tem um som muito agradável dentro do SUV compacto. Bom, você acabou de dar sua nota e tem uma característica muito interessante sobre a parte de aferição dessas notas, né? Por que é em décimos, assim? Explica para o pessoal e eu já falo minha nota do motor. Bom, a gente vai avaliar aqui o WRV da mesma forma que os jurados avaliam as escolas de samba lá na passarela do samba. Ou seja, a gente vai tirar um 10º ali de algum ponto que a gente acha que não esteja muito legal e a nota 10 vai ser a perfeição ali, né? Quando o carro entrega tudo o que a gente espera. Bom, então eu já vou aproveitar e falar minha nota sobre o motor, seguindo, né, o que você acabou de explicar. Eu tiro 2 décimos do motor do WRV porque, além do ponto que você falou, eu acredito que falta um pouco de torque nesse motor. Tendo em vista que outros carros do mercado oferecem mais do que isso, uma aceleração mais agradável, para mim ele perde 0.2 aí, 9,8 então. Tá certo. Ok, notas devidamente dadas, agora a gente vai pular para um outro quesito que também é muito famoso nas escolas de samba, é o nosso casal mestre salas e porta-bandeiras, que nada mais justo do que ser aqui motor e câmbio conjunto funcionando lado a lado. A gente já falou do motor e agora a gente vai falar do câmbio, que é um câmbio CVT que simula 7 marchas. A gente já falou do motor, mas como ele funciona ali em conjunto com o seu casal, o câmbio. Lembrando que tudo isso mudou na segunda geração do WRV. E se na passarela o casamento entre mestre-sala e porta-bandeira é muito importante, o casamento do motor com câmbio é ainda mais importante para um SUV compacto rodar bem. E no caso do WRV, Renan, olha, eu acho que tem um bom casamento, mas a minha nota é 9.9, porque eu acho que o CVT dá aquela amarradinha na saída, sabe? Em grandes velocidades ali, o escalonamento desse SUV não me agrada muito. E você?
Bom, é o que eu disse, eu vou seguir o meu 9,8 por uma questão que eu concordo com você em relação ao SVT, porque ele amarra o carro, é uma parte que eu já tinha falado no primeiro ponto, e só que eu não tiraria mais nota dele porque o consumo do carro é muito bom. Então a gente vai ter o consumo de um hatch, de um sedã compacto também, só que na presença de um SUV, que é um carro que naturalmente gasta mais. Então eu mantenho meu 9,8 por conta de faltar desempenho, e isso é muito culpa do câmbio que amarra um pouco o carro, não é tão forte em desempenho, porém ele compensa no consumo. Saindo um pouco dessa conversa de mecânica do carro, para chegar no quesito enredo. E aí, nesse caso, a gente vai falar sobre o posicionamento do WRV, que está logo abaixo do HR-V e acima do Honda City. A gente sabe também que essa nova geração, a segunda geração do WRV, aumentou de tamanho. O que será que o nosso júri acha sobre isso? Enredo. Bom, ali a gente vai medir que o SUV compacto briga no meio de duas categorias quase dentro dos SUVs compactos, né? Mas eu acho que ele está muito bem posicionado. Coloco um 9,9. Não coloco 10 porque eu ainda acho o preço um pouco salgado. Mas pensando que ele é uma boa alternativa contra os SUVs mais de entrada e também uma opção mais barata contra os SUVs mais caros, eu acho que é uma boa saída, um bom recado, né? Olha, eu vou discordar em um ponto só e vou acrescentar um décimo aí pro WRV. Minha nota é 10, porque eu achei que o posicionamento e o preço que a Honda adotou pro WRV é muito importante, principalmente porque o SUV compacto consegue oferecer mais que os outros rivais mais baratos e ainda tem um detalhe importante, ele é mais barato que o Yaris Cross. Vamos lá, enquanto os meninos estão falando de lá, eu tô fuçando no carro por aqui, mas agora a gente vai para outros dois quesitos que andam bem parelhos ali, que é a fantasia. Bom, no mundo do samba a palavra já diz tudo, mas aqui a gente vai falar sobre o design do carro, o visual dele em geral. E logo depois eles já vão dar nota também da comissão de frente, que nesse caso aqui é o jeito que o carro chega e todo mundo vê, a frentona do carro. Mas antes, tem intervalo comercial, o pessoal pode procurar pelo WRV lá no site da Mobiauto. Quer vender? Classificados Mobiauto. Quer comprar? Classificados Mobiauto. De quem gosta de carro, para quem gosta de carro. Compre e venda inteligente é Mobiauto. Voltamos do intervalo em clima de carnaval. E os próximos quesitos são fantasia e comissão de frente. E esses são dois quesitos importantíssimos para uma escola ser campeã e para o WRV conquistar a nossa nota 10. Mas em fantasia, ali o design do carro, toda aquela roupagem que ele tem, eu vou dar um 9,8, viu, Renan? Tem alguns detalhes ali na traseira que não me agradam muito. Já na comissão de frente, aí sim vem uma nota 10. Eu achei a frente bem imponente, com traços ali com uma personalidade muito boa para o carro, que diferenciam dos demais. E aí, por isso, a minha nota é 10 para a comissão de frente. Bom, no primeiro critério de avaliação, eu vou tirar um décimo em relação à nota que você deu. Vou para um 9,7. Mas assim, o pessoal que está em casa pode levar em consideração que isso é muito subjetivo. Então você não precisa considerar para comprar o carro. É o seu gosto. Se você achar bonito, leva mesmo. Bem particular. Exatamente. Mas assim, eu achei achei ele muito diferente do design da Honda aplicado atualmente, que eu acho muito bonito em City Sedan, hatch, né? E também no HR-V novo. Não que o carro não seja bonito, mas ele não me agrada tanto quanto os outros SUVs que a gente vê hoje no mercado. Então, por esse motivo, vou por 9,7 e eu realmente acho que a frente dá um salto no visual do carro, mas ainda assim eu vou para um 9,8. Bom, o próximo quesito eu sou bem suspeita, tá? Porque é a minha parte favorita de desfile de escola de samba. A alegoria, que são os carros alegóricos. Nesse caso aqui, do WRV, as alegorias serão os equipamentos de série. Será que tem bastante coisa? Tá faltando equipamento de série? Bom, não sei, mas o meu júri vai falar pra mim. Quando a gente fala de equipamentos, a régua é alta. O WRV é bem completo. Eu dou um 9,9 para ele nesse ponto. Bastante coisa, porque assim, eu concordo que faltam algumas coisas dentro do carro, alguns mimos. Mas no geral, quando a gente olha principalmente para o Honda Sensing, eu acho ele bem completo. Bastante completo e eu vou na mesma nota 9,9, porque eu acho que faltam algumas coisas ali, como um freio de estacionamento eletrônico, a função auto-hold, que é a que o City já tem,
E outra questão, não tem um painel de instrumentos digital, coisa que outros carros ali rivais mais baratos já oferecem. Mas isso, calma lá que o WRV nas próximas atualizações deve ganhar. Ufa, tá acabando. Mas antes a gente vai falar de evolução. E aqui, olhando pro Honda WRV, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser a mudança de geração. E aí, evoluiu mesmo? E aí, seguindo isso, nosso júri também vai falar sobre o Samba Enredo. Apelo do nome WRV. Será que vende mais só pelo nome? Não sei. Evolução e Samba Enredo, Renan. Então agora pra mim, evolução, mudança de geração aí do WRV é nota 10, mudou muito o carro e mudou pra melhor. Já a questão aí do Samba Enredo, que é o nome do carro, eu achei que a Honda poderia ser um pouquinho mais criativa. Ela foi no mais seguro ali e buscou um carro que já estava na boca do povo dos brasileiros, mas que na primeira geração não conseguiu substituir o Fit como ele gostaria. Bom, eu vou começar do seu critério aí de avaliação, esse último, tá? Porque eu seria um pouco mais conservador e procuraria pelo nome Fit. Eu faria o Fit virar um SUV, porque o WRV ele não emplacou como deveria ou como se esperava na primeira geração, porque ele era como um Transformers do Fit ali para virar um crossover. Não pegou, mas o Fit sempre vendeu demais. E o WRV com o nome Fit, eu tenho certeza que venderia muito. Mas não dá para negar que esse carro é uma grande evolução. Já vou entrar nesse mérito, mas antes, a nota seria um 9,7 para o nome, porque eu acho que um Fit seria o 10, tá? Dentro do contexto da Honda, mercadologicamente aqui no Brasil. Mas é uma baita evolução. E essa evolução pode fazer o nome do WRV ganhar tanta força quanto do Fit no mercado a partir de agora. E por isso, a nota é 10. E agora, para um arremate final, vamos de harmonia. A gente já deu as notas separadas, mas será que todo esse conjunto, motorização, design, equipamento, marca, preço, tudo isso funciona no final das contas? Harmonia é o contexto geral do carro e não tem como fugir do 9,8 dentro da minha avaliação, tá? Eu acho que é uma grande evolução de geração, é um carro que tem um bom porta-malas, ótimo espaço interno e realmente chega com preço competitivo, brigando nessa faixa aí entre os SUVs mais de entrada e os de topo. Mas a falta de torque ali em alguns momentos, o CVT segurando um pouco mais o carro, embora seja mais econômico, é uma coisa que não me agradou muito e eu acho que esse é o principal ponto que faz ele perder notas aí de uma maneira geral. E você? Bom, para mim o WRV ganha um décimo ali, 9,9, porque ele no visual me agrada bastante, coisa que o Renan não gostou muito no carro. E ainda tem outros modelos chegando por aí, hein? Até próxima aí, já tem Yaris Cross. Exato. Olha, eu tava assistindo daqui e me deu saudade, Vini. Que matéria legal, foi muito legal visitar a Rosas de Ouro e fazer uma super avaliação dessa ao lado das duas feras aqui da redação, Vinícius e Renan. E eu estou inspirada ainda, tô no clima carnavalesco e trouxe aqui um Nissan Kicks-Hill e vou explicar por quê, tá? Primeiro, ele é colorido, ele tem personalidade e não tem como falar de carnaval no Brasil sem falar do Rio de Janeiro, né? E por falar, o Kicks foi lançado nas Olimpíadas de 2016, aonde? No Rio de Janeiro. Exatamente, então tem toda a vibe carnavalesca aí. E essa edição especial é do ano 2016-2017, tá com um pouco mais de 127 mil quilômetros rodados, então foi pouquíssimo rodado aí se você fazer a conta ano a ano. Motor 1.6 CVT, Flex, um motor que a gente já conhece no Kicks, mas aí nessa edição especial que tem a carroceria um pouquinho diferente, né? Ele já tem a motorização conhecida, que inclusive continua no sucessor do Kicks Play ali, né, que é o Kite. Câmbio CVT confiável também, já bastante conhecido aí, que roda bastante. Exatamente. 75.900 tá na Autodan Automóveis em Curitiba, Paraná. E você, Vini? Olha, que carro que você lembra quando você pensa no carnaval? Quando se fala em carnaval, me vem à mente muitos carros, mas esse aqui, ó, marcou época, tá? O Volkswagen Cross Fox VHT, isso porque a cor dele, aquela cor amarela, que vai ser replicada também na Volkswagen Tucan, ou Tucan para alguns, né?
que a Mobiauto revelou aqui com exclusividade. A Bárbara trouxe com exclusividade o nome dessa picape e essa cor amarela é bem chamativa, bem a la carnaval mesmo, tem tudo a ver com essa época do ano. Muita brasilidade nessa cor, né? Exatamente. O ano desse CrossFox, 2014, ano de Copa do Mundo, festividade, tá tudo ali. O motor é 1.6 VHT Flex por 44.900 apenas. Sabe aonde? Em Carapicuíba, São Paulo, aqui, Grande São Paulo ali. Você já pode aproveitar esse CrossFox, que é uma edição aí e um modelo difícil de ver nas ruas, viu, Bárbara? Exatamente. Inclusive, um dos primeiros carros que tiveram música, né? Teve música do CrossFox. E essa oferta tá onde, Vini? Lá na HC Veículos, mais uma vez em Carapicuíba, São Paulo. Bom, DPM saindo de promoção com o carro eletrificado de lá, que você pediu, sempre atendendo muito bem. E trazendo mais um modelo por aqui, vamos falar de BYD Song Pro agora. É um carro muito bonito, SUV híbrido plug-in, ou seja, um híbrido que carrega na tomada, porque você ensinou a gente na semana passada. Boa. Certo? Ou seja, qualquer estação de carregamento você pode utilizar nele, né? É isso aí, Santi. E bom, quem passou uma semana rodando com o Song Pro, vocês querem saber quem é? Eu também, porque eu quero ver essa matéria agora, hein? Sabe aquela velha história de que em time que tá ganhando não se mexe? Então, com o BYD Song Pro foi mais ou menos assim. E eu tô falando mais ou menos porque na linha 2026, a BYD deu uma atenção a mais no pacote de assistente de condução, que antes deixava o Song Pro um pouco para trás, principalmente quando o assunto é segmento de SUVs médios. Mas não dá para falar que um dos SUVs híbridos mais vendidos do Brasil teve lá suas grandes mudanças. Com isso, você já deve imaginar que o conjunto mecânico que acompanhava o carro antes segue o mesmo. E aqui estamos falando de um motor 1.5 aspirado de 98 cavalos, somado a um motor elétrico de 197 cavalos, que em conjunto dão 235 cavalos. Muito número, que aliás, por 199 mil, não é de se jogar fora. E tá certo que já existem motorizações híbridas flex e até com extensores de bateria. Mas depois de rodar uma semana com o Song Pro, eu posso dizer que ele surpreendeu não só por responder muito bem aos comandos dos pedais, como também pela sensação de ter o carro à mão. E isso responde muita coisa em relação ao sucesso que ele faz no mercado brasileiro. E eu ainda não tô falando sobre a economia que esse SUV vai te dar no dia a dia. E a gente está falando aqui de um híbrido, mas se você quiser, dá para usar o Song Pro também no modo elétrico, caso a bateria esteja suficientemente carregada. E aí, segundo os nossos testes, ela precisa estar em 25%. Mudar isso é bem fácil aqui na seletora, que está ao lado da seletora do modo de condução. E aí você pode escolher por Eco, Sport ou Normal. E aí você escolhe o que você prefere no seu dia a dia. É claro que no modo EV, que é o elétrico, o BYD Song Pro fica muito econômico, já que não usa o motor a combustão até que a bateria acabe. Mas essa felicidade dura pouco, já que nos nossos testes o modo 100% elétrico durou pouco mais do que 60 km. Mesmo assim, esse é um bom número para um SUV do tamanho do BYD Song Pro. E ele é econômico de forma geral, tá? E ultrapassou os 24 km por litro na cidade, mesmo estando com pouca carga de bateria no motor elétrico. Resultado que mais uma vez surpreendeu. A suspensão super macia do Song Pro realmente continua sendo um ponto de atenção. Além do carro balançar mais do que o normal, a direção fica desconfortável em curvas porque a rolagem da carroceria dele é muito perceptível. Agora, falando especificamente de trechos de estrada, ao frear você sente bastante o peso do carro, que demora para responder e parar de fato. O BYD Song Pro chegou no Brasil em 2024 e não teve grandes mudanças desde então, mas consegue se manter no topo dos carros híbridos porque segue sendo uma boa opção e tem um trunfo que quase não se vê hoje em dia. Só aumentou R$ 190 desde que chegou aqui. Vou dar um spoiler, tá, Santos? A gente gosta aqui, né? Manda aí, Informação a gente quente. traz informações quentes. É óbvio. A linha Song Pro ela tem uma produção nacional prevista para acontecer na fábrica da BYD lá em Camaçari, na Bahia. Olha, tá vendo? Na Bahia. E olha, lembrando que essa mesma fábrica que era da Ford, né? Era. Eles compraram, Isso reformaram, mesmo, né? Porque a linha de carros eletrificados é bem diferente. E estão lá Mas produzindo. é legal que
deve estar gerando emprego para a região, deve estar fomentando a indústria na região. E nós vamos acompanhar os próximos passos, viu, Camila? Se essa produção nacional vai baratear mesmo o preço desse carro no Brasil, né? Porque uma vez que está sendo produzido aqui, provavelmente vai baixar um pouco do preço, não? Deveria, né? E vamos acompanhar também essa evolução da fábrica, né? Do tipo de produção que está começando aí com o SKD. E a promessa é que evolua para que eles produzam mais coisas aqui. Eu acho muito legal isso daí. Parabéns à BYD por ter assumido a fábrica em Camaçari e retornando lá, Camaçari sendo uma região de produção de carros para o Brasil inteiro. DPM, eu vou pedir agora especialmente que vocês olhem a linha Song. Vocês têm aí alguma promoção, carro barato, de qualidade para os nossos consumidores? Ah, tem sim, Santi. Tem uma baita oferta da família Song aqui. E se o assunto é em família, bora jogar aqui pro BYD Song Pro na versão GL com a plataforma já conhecida, a plataforma DMI, que a gente vê na maioria dos carros da BYD com a motorização híbrida aqui no Brasil. E ó, 2024, 2025. Pouco ano e também pouca quilometragem, 22.100 quilômetros apenas rodados. E a motorização, 235 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Para você que quer mais potência e também mais torque, o BYD Song Pro é uma baita opção. E o preço, olha, Bárbara, 162.900 apenas. Tem um preço aí de SUV compacto, tá? Mediano, ali não é nem topo de linha. Sabe onde você vai encontrar? Na Sul Multimarcas, em Ponta Grossa, Paraná. E ó, Vini, você praticamente tem um carro novo, um carro zero, 30 mil quase abaixo do que você compraria um Song Pro desse zero. E com pouquíssimo rodado, motorização confiável. Em alguns estados não paga IPVA e também tem a questão do rodízio. Mais uma vantagem aí para um carro híbrido. Exatamente. Eu vou pegar o irmão dele, que essa família tá pequena aqui no Brasil, tá? Uma família só de 2 irmãos. Esse é o BYD Song Plus Premium 2024-2025 e tá pouquíssimo rodado. Se o do Vini tava pouco, o meu tá menos ainda, 15 mil quilômetros rodados, 15.101 quilômetros rodados para ser mais preciso. Motorização com o mesmo motor 1.5, mas mais potente que o Song Pro, porque esse tem 324 cavalos e aí a potência pede um pouco mais de dinheiro, tá? Tá 195.690, tá na Localiza Seminovos Carrão em São Paulo, que a QR Code dessa oferta tá aqui do lado. Mas você quer um modelinho um pouco mais compacto? Olha, o Song Pro é uma melhor opção e o QR Code tá aqui do lado esquerdo. Tchau, Camila. Tchau, Santi. Tchau, Santi. Tchau, Camila. Bom, pessoal, muita informação importante, relevante hoje, hein? Mas infelizmente vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui, mas você sabe que se você quer comprar um carro ou uma moto, o melhor lugar é na Mobiauto, porque as melhores lojas e concessionárias do Brasil, elas anunciam na Mobiauto. Por isso, olha bem aqui para mim e fala o seguinte para você. Olha, na mobiauto.com.br você tem uma loja pertinho da tua casa e você consegue fazer o financiamento com o Banco Pan facinho em até 60 meses. E olha, Camilinha, semana que vem nós voltaremos aqui para trazer mais promoções, mas durante a semana eles têm que ficar ligados conosco nas nossas redes sociais, porque nós temos o YouTube da Mobiauto, que temos muitas informações todos os dias, todos os dias. Nós temos a revista Mobiauto dentro do site mobiauto.com.br. Nós temos também o @Mobiauto, que é o nosso Instagram, para você que quer interagir com o Instagram, @Mobiauto. E pode me seguir também aqui na @Sancler e @Camila Camanzi. E você vai estar sempre muito bem informado. É isso aí. Te vejo na próxima semana. Domingo que vem estamos nesse de mesmo volta. Canal. Mesmo bate-horário. E a gente se vê. Até lá, gente. Tchau.